Olá a todos vocês, como vocês estão? Espero que todas as senhoras e senhores estejam muito bem. Até porque o vídeo de hoje ele trará um desses assuntos que eu tenho certeza que vocês gostam muito de ouvir. Eu gosto muito de trazer esse tipo de fatos aqui para vocês. Porque se isso é um indício fortíssimo, eu já não sei mais o que é prova. Para mim isso aí é uma prova de que aquilo que é chamado de dilúvio universal existiu, embora a versão que eles vão contar aqui é um pouquinho diferente. Vamos ler a matéria e vocês já vão entender o que eu tenho a dizer. Veja só, o maior monstro carnívoro do mar de todos os tempos foi encontrado nos Alpes suíços. Isso aqui não é uma matéria de um site obscuro, isso saiu num artigo científico, e aí nós já vamos analisar, vamos ver o nome desse site, do pesquisador, tudo isso. Mas vamos primeiro analisar essa chamada aqui. O que ela está dizendo exatamente? Primeiro, que é o maior monstro marítimo carnívoro de todos os tempos que foi encontrado, e não foi encontrado em um lugar qualquer, ele foi encontrado no alto dos Alpes suíços. Então, como é que ele foi parar lá? É evidente que ninguém o carregou nas costas, até porque para um homem simplesmente subir até os Alpes suíços não carregando nada já é algo muito dificultoso. Imagine se alguém teria capacidade de carregar esse monstro nas costas na antiguidade. É óbvio que não. Então, isso demonstra categoricamente que as águas já cobriram os Alpes suíços. Acontece que os Alpes suíços são sobremaneira elevados. Vamos ver a matéria aqui e vocês vão concordar comigo. Foram encontrados nos Alpes da Suíça os restos de uma espécie desconhecida de ictiosauro, que supera em tamanho das baleias azuis e dos dinossauros de pescoços longos. As baleias azuis têm hoje 30 metros aproximadamente, então os ictiosauros superam essas baleias. Os cientistas, e eu acho engraçado, né? Os cientistas eles trazem essas informações, essas descobertas que são provas cabais de certas informações que a gente traz aí há muito tempo e que estão, não são segredo para ninguém, estão inclusive nas Sagradas Escrituras, mas aí sempre tem um quezinho. Ah, mas isso foi há milhões de anos, isso não foi há milhares de anos atrás. Não, mas veja bem, sempre tem um veja bem, sempre tem um mas, né? Vamos lá. Então os cientistas declararam ter descoberto os restos de um ictiosauro que poderia ser o maior animal de todos os tempos na Terra. Não é um animal qualquer, é o maior de todos os tempos, ou pelo menos aquele que até agora a ciência humana pôde catalogar desde o reinício da história em nosso tempo, portanto. Heinz Furrer é o nome do coautor do estudo que foi publicado na revista Journal of Vertebrate Paleontology. Ele é curador aposentado do Instituto e Museu Paleontológico da Universidade de Zurique, na Suíça. Então não é uma universidade qualquer também, né? Ele falou isso ao jornal The Mirror, citado na quarta-feira, e dizendo que estava entusiasmado com a descoberta. E não é para menos, né? Isso é uma descoberta fenomenal. É um fato que passa batido, né, de tantas informações que têm nos chegado atualmente, uma vez que o mundo está interconectado como nunca, né? Então são várias as informações vindas do mundo inteiro ao mesmo tempo, então algo assim importante acaba passando batido, uma vez que nós temos muita coisa chegando ao mesmo tempo todos os dias, mas eu achei assim importante demais para não trazer aqui para vocês. Veja o que ele comentou aqui, o Heinz Furrer, né? Ele diz o seguinte: é o mais comprido ictiosauro do mundo, com o dente mais espesso encontrado até hoje e a maior vértebra de tronco da Europa. A grande criatura carnívora marinha foi encontrada nos Alpes suíços em uma altitude de 2.700 metros. Pense, pessoal, isso são 3 quilômetros em cima de Alpes suíços. E os Alpes, vocês sabem, são rochas, né, pontiagudas, sobe, desce, não é um prédio reto de 2.700 metros, até porque nem existe um nessa altura, mas ele são escarpas, né, de pedra, com precipícios, com novas subidas, são verdadeiras cadeias de montanhas, são labirintos montanhosos, né? Então, no local, o mais interessante ainda, veja só, haviam fósseis de 3 espécies de ictiosauros diferentes. Não era só uma espécie de ictiosauro.
E não está dizendo que eram 3 ictiossauros, eram 3 espécies, né? Ou seja, ictiossauros de linhagem diferente, que tinham grandes dentes e vértebras. Então era quase como que se fosse um local onde a água foi baixando e eles ficaram presos, espécies diferentes. Lógico que não somente eles, né? Então veja só, a raiz dos dentes do animal era 2 vezes maior que a descoberta no recorde anterior, estabelecido por outro ictiossauro que media 15 metros do nariz à cauda. Agora veja só, esse outro ictiossauro de 15 metros nem era o maior descoberto até então, tem um maior ainda do que esse, mas a raiz do dente desse que foi encontrado era o dobro deste de 15 metros de comprimento. Então, o que são 15 metros de comprimento? Se você imaginar que a altura de um apartamento, o pé direito de um apartamento, tem uma média aí, no Brasil, é mais ou menos isso, entre 2,30 metros e 2,40 metros de altura. Se você imaginar que dentro de 15 metros você comporta apartamentos, você vai ter aí aproximadamente 6,25 andares, mais ou menos, né? Então é a altura de 6,25 andares de um prédio. O monstro marinho de 15 metros. Acontece que o dente, a raiz do dente, era 2 vezes maior do que esse de 15. Portanto, então esse monstro teria 30 metros de comprimento. E, portanto, você pode imaginar aí que ele tinha uma altura aproximada de um prédio de 12 a 13 andares. É uma matéria muito interessante. Aliás, a matéria é enviada aí por um amigo do canal, né? Mandou, a hora que eu vi isso aqui eu achei fenomenal. Eu agradeço, inclusive, muitas pessoas aí mandam várias matérias para a gente. Nem todas a gente acaba trazendo, são muitas informações. Mas olha só, vamos adiante, tem mais coisa aqui interessante. Então, isso aqui saiu também no artigo da SciTech Dale, né, sobre o estudo de ictiossauro enterrado por Len Lieb, não sei das quantas, ali do Museu de História e Ciência de Oslo. E, enfim, tem vários ictiossauros que foram descobertos ao redor do mundo. Inclusive, né, os restos das vértebras indicam que a criatura superou em muito o tamanho de um ictiossauro canadense chamado Chornisaurus sicaniensis, né, que media, então, esse 21 metros. Então veja que aquele um de 15 nem era o maior, só que a raiz do dente desse descoberto agora era o dobro desse de 15. Então se supõe que poderia ter algo próximo a 30 metros, né? Mas o maior ainda era um de 21 metros de comprimento, tá, pessoal? No entanto, a falta de mais que metade de um dente significa que não foi possível determinar de qual espécie exata ele se tratava. Então era um ictiossauro, ele se supõe, né? Mas não se sabe exatamente de qual espécie. Então, de acordo com Martin Sandler, autor principal do estudo, apenas havia 3 grupos de animais que tinham massas maiores de que 10 a 20 toneladas métricas. Óbvio que ninguém carregou isso lá para cima, havia água lá em cima. Então ele cita os 3, os dinossauros de pescoços longos, baleias e os ictiossauros gigantes do que ele chama de período Triássico. E aí eles vêm com essa história de existentes há 252 milhões a 201 milhões de anos atrás. Eu sou cético quanto a essas datas extraordinárias, porque eu não considero possível, mesmo com a datação de carbono, ou seja lá o que for, determinar um período tão grande. Eu conheço a tese do decaimento, né? Eu entendo que ela funcione para períodos mais curtos. Eu não tiro a validade e o funcionamento da datação de carbono para períodos mais curtos e outras espécies de marcação de datação. Mas é apenas, na minha opinião, uma teoria, uma suposição muito fantasiosa querer, através desse método, medir milhões e milhões de anos. Não concordo, mas tudo bem, é o que eles têm aqui como comumente aceito pela ciência. Então eles têm de encaixar essa história da descoberta na historinha científica que, na minha opinião, tem muitos furos. E isso para quê? Para que não se admita de fato o que realmente aconteceu, que é aquilo que está nas Escrituras. As águas subiram e depois as águas desceram, deixando lá, no topo dos Alpes suíços, esses monstros marinhos. Um dia eu quero trazer para vocês uma peça que eu tenho de conchas marinhas, né, encontradas a mais ou menos 600 metros de altura, que inclusive elas estão até na beira da estrada. Qualquer um vai lá com um
uma pá e uma enxada e arranca da beira da estrada essas conchas. Um dia, se eu me lembrar, eu mostro aqui para vocês. Bom, o Sandler diz o seguinte: é basicamente um grande embaraço para a paleontologia que conheçamos tão pouco sobre esses ictiossauros gigantes, apesar do tamanho extraordinário de seus fósseis. Esperamos estar à altura desse desafio e encontrar em breve novos e melhores fósseis. Quer dizer, eles conhecem tão pouco, mas eles afirmam, né, que eles têm 252 milhões de anos. Podiam talvez dar aí os meses e os dias, né, para ser mais preciso. Então, eles conhecem muito pouco do ictiossauro, mas eles chutam aí essas idades, né, baseadas na ciência oficialmente aceita. Então, eles dizem que eles surgiram no Permiano Triássico, cerca de 256 milhões de anos atrás, que teria sido um período que matou mais de 2/3 das espécies terrestres e 96% das espécies marinhas. As baleias azuis são os maiores animais atualmente existentes no mundo, tendo até 30 metros de comprimento. Então, pessoal, para mim isso aqui é algo muito mais forte do que um fortíssimo indício. Para mim isso aqui é uma prova de que as águas já cobriram os Alpes suíços e, portanto, por isso deixou lá animais monstruosos como este que nós estamos citando no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês conectem isso ao fato de que muita informação nos é passada de maneira fantasiosa. E por quê? Porque é muito interessante para aqueles que nos dominam política, econômica e religiosamente, muitas vezes, nos manter na ignorância a respeito da verdadeira história da humanidade, que é muito mais interessante do que esta história materialista que nos foi ensinada, a qual compreende também a ciência materialista. A nossa origem, a nossa história é muito mais do que material, ela é divina. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.